Olá, bom dia. Obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Melhoria da oferta de boiadas não tem sido suficiente para pressionar de maneira efetiva o mercado. Boa disponibilidade de boiadas tem empurrado as escalas para o final de janeiro. A pecuária leiteira está otimista sobre os rumos do setor neste ano. Mercado do couro bovino, aos poucos, começa a ter mais movimentação. Você vai ver como andam as condições climáticas e o mercado agrícola. E o Brasil bateu recorde nas exportações de carne bovina no ano passado. O programa Agronegócio está começando. A melhoria da oferta de boiadas não tem sido suficiente para pressionar de maneira efetiva o mercado, considerando São Paulo como referência. As programações de abate no estado estão atendendo aí entre 3 e 5 dias na maioria dos casos. Programações maiores existem e ilustram a chegada da safra sem demanda forte. Cenário típico de início de ano. Apesar da disponibilidade de gado, existe a possibilidade de retenção no pasto, o que não permite movimentos mais fortes de queda das cotações na Praça Paulista. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o cenário é o contrário. A boa disponibilidade de boiadas tem empurrado as escalas para final de janeiro e, em alguns casos, até para o começo de fevereiro. O preço do boi gordo caiu nas 3 praças pesquisadas. E na região de Campo Grande, por exemplo, a referência para arroba, que era de R$ 144, uma semana depois, ficou agora em R$ 141, considerando os preços a prazo e livres do Fundo Rural. Para o curto prazo é esperado uma redução das vendas no mercado atacadista. Nesta segunda quinzena, em um mês tipicamente de pressão sobre as cotações. A pecuária leiteira, de maneira geral, está otimista sobre os rumos do setor neste ano. A melhora no cenário econômico e safra recorde de grãos devem fazer 2019 ser de retomada de crescimento. Pelo menos essa é uma análise de pesquisadores da equipe socioeconômica da Embrapa Gado de Leite, lá de Minas Gerais, que fizeram um balanço do setor no ano e agora em 2018. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2017 a produção de leite inspecionado cresceu 5%, após um biênio complicado. 2015 teve queda de 2,8%, 2016 3,7%. Isso significa que o setor deve fechar 2018 com um volume anual menor que 2015. No último ano, além dos preços baixos, o custo de produção ficou elevado, fechando o primeiro semestre com alta de quase 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os itens que mais tiveram impacto na rentabilidade do pecuarista foram os ligados à alimentação do rebanho. Os preços do milho e da soja também subiram em plena safra devido à quebra da produção de grãos lá na Argentina e à redução da produção da safra brasileira de milho, entre outros fatores. Somados aos aumentos dos preços da energia e do combustível aqui no Brasil, isso levou a uma alta de 18,5% nos custos de produção no período de outubro de 2017 a outubro de 2018, além, é claro, da greve dos caminhoneiros. E dessa forma, o preço real ao produtor em 2018, deflacionado pelo custo de produção, registrou queda de 1,5% em relação a maio de 2017. Quando ocorreu a greve e registrou-se o pior índice que se tem notícia para um único mês, com produção ficando quase 10% mais baixa em relação a maio do ano anterior. Esse número revela que deixaram de ser captados 176 milhões de litros de leite. Sem poder escoar a produção durante os 10 dias de paralisação, a conta da greve foi paga pelos pecuaristas e laticínios. Para 2019, no que diz respeito ao lucro do produtor, o ano começou com os preços em patamares um pouco mais elevados que os do início do ano anterior.
E agora vamos ver como anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje predomínio de sol na maior parte do período. Alguns municípios poderão ter sol alternando com tempo fechado. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 19 a mínima. Minasul, 31 a máxima e 18 a mínima. Posse, 30 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 17 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 14 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 17 a mínima. Cristalina, 25 a máxima e 13 a mínima. Mineiros, 29 a máxima e 17 a mínima. E Rio Verde, 30 a máxima e 15 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o mercado do couro bovino, aos poucos, começa a ter mais movimentação. Você vai ver também como andam as condições climáticas e o mercado agrícola. E o Brasil bateu recorde nas exportações de carne bovina em 2018. Nós voltamos já.